coletivamente sobre algo que eu já falei praticamente com todo mundo, ou com a maioria dos que estão aqui presentes, individualmente. Seja nesse encontro, nos outros 2 encontros que nós tivemos juntos de algum modo, seja em visita à cidade de vocês. A gente teve a oportunidade de falar sobre essa proposta de emenda à Constituição, de número 27, que ficou batizada como PEC da reparação. Tivemos a oportunidade de um encontro. Presidente, como é que você está, irmãozinho? Sente aí. Tivemos a oportunidade de conversar durante uma audiência pública que foi realizada aqui na capital de São Paulo. Tivemos a oportunidade de ter um debate em Campinas, Rio Claro, Franca, Piracicaba, e tem sido uma oportunidade muito interessante. Nosso presidente, nós estivemos juntos numa reunião com representação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que, como vocês sabem, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros tem um assento e, na verdade, é um interlocutor importante naquele conselho. E o que é essa proposta de emenda à Constituição que eu queria, se o Beto pudesse depois compartilhar com vocês o texto, podemos compartilhar o parecer, alguns materiais de divulgação das ideias centrais para estimular reflexão e debate com todos vocês. Vocês sabem que a Constituição Federal do Brasil é de 1988, e de lá até aqui foram um pouco mais de 130 emendas à Constituição. Uma emenda à Constituição, ela pode acrescentar um texto, suprimir um texto ou modificar um texto daquele que foi aprovado em 1988. A Constituição nossa versa sobre todos os temas relevantes da vida nacional. A forma de organização do Estado brasileiro, as competências dos poderes, os temas tributários, os temas de direitos sociais como educação, cultura, os temas econômicos, tudo, absolutamente tudo está tratado no ambiente da Constituição Federal do Brasil. E quando da sua elaboração foi montado um grupo de 50 juristas, aliás, apenas um negro, dos 50 juristas que elaboraram o anteprojeto de Constituição que foi feito a partir de 1987. E ali surgiu um debate sobre a criação de um fundo de reparação para enfrentar as consequências da escravização de africanos do Brasil. É um debate que já existe no plano internacional, que foi evoluindo ao longo do tempo, ganhando conotações diferentes. Não deu em nada, porque na hora de elaborar o texto que foi examinado pela Assembleia Nacional Constituinte, essa agenda ficou de fora. De lá para cá, alguns parlamentares tentaram iniciativas semelhantes. O então deputado Paulo Paim, hoje senador do Rio Grande do Sul, o antigo deputado Luiz Alberto, que os mais antigos aqui conhecem, o Movimento Negro Unificado da Bahia, o deputado Vicentinho, aqui do PT de São Paulo, são exemplos de parlamentares que tentaram iniciativas para reintroduzir esse debate acerca de mecanismos para estimular a reparação no Brasil. E essas iniciativas nunca saíram da gaveta dos presidentes da Câmara, nunca andou para qualquer lugar. Felizmente, nós conseguimos, com essa proposta atual, dar alguns passos adiante. Nós conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Cidadania a admissibilidade dessa proposta de emenda à Constituição, que é o primeiro passo. Conseguimos instalar uma comissão especial, que no rito da Câmara dos Deputados é o segundo passo. Conseguimos aprovar um parecer, que foi o terceiro passo, e nesse instante falta o último passo, que é votar no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, nós tivemos um êxito até aqui importante, fruto de uma construção política que nós procuramos fazer com a maior amplitude possível. Então, esse processo ele é comandado pela nossa deputada Benedita da Silva, que todos conhecem aqui, nossa deputada, senadora, vereadora, governadora, se Deus quiser, voltará a ser senadora a partir desse ano. Eu sou o relator dessa proposta e nós nos demos ao trabalho de puxar para a rota, para participar conosco, parlamentares que não são do nosso campo. E aqui tem a primeira questão política, que nós procuramos, para viabilizar a votação dessa proposta, discutir que essa é uma agenda que não é uma agenda só da esquerda. Porque se nós formos atrás dos votos da esquerda, nós vamos mobilizar 120 votos. Se nós tivermos muito sucesso, vamos mobilizar 150 votos. E um texto da Constituição exige
308 votos em 2 votações. E, rigorosamente, esse não é um assunto da esquerda, esse é um assunto do Brasil, é um assunto histórico, que nós temos que enfrentar essa tragédia, esse flagelo, esse escândalo que é o racismo que existe no Brasil, em função do que nós conhecemos que foram os séculos de escravização de africanos, de brasileiros aqui nascidos, filhos de africanos, e a Constituição está evoluindo. E o curioso é que tem deputados de partidos de centro e até de partidos conservadores que, quando colam e defendem a votação desse texto, votam trazendo um testemunho de que eles vivem o racismo, sofrem o racismo, até mesmo dentro dos partidos deles. Por isso, uma evolução, na minha opinião, uma compreensão melhor sobre esse assunto. Eu digo isso, pessoal, porque assim como enfrentar o racismo é um assunto da democracia brasileira, porque não haverá democracia de verdade enquanto houver racismo no Brasil, certo? Não haverá justiça enquanto houver racismo no Brasil. É o mesmo tempo das mulheres. Tem temas da agenda das mulheres que não são das mulheres. Feminicídio é para os homens, que são os responsáveis por patrocinar a violência contra as mulheres. E nós temos que ser, como homens, também parte do enfrentamento desse problema, denunciando, enfrentando e, sobretudo, mudando a cultura, mudando o comportamento, superando esse estado de coisas. Estou falando sobre isso porque esse é o nosso desafio político, conquistar mais apoio, porque só nós, negros, somos poucos lá. Só nós, de esquerda, como é o meu caso, também não damos conta. E o nosso desafio é levar para uma frente mais ampla a construção do apoio a essa proposta que está indo bem. O que diz essa proposta de emenda à Constituição? Primeiro, cria um capítulo específico na Constituição da promoção da igualdade racial. Porque, como eu disse, a Constituição trata sobre toda a sorte de assunto, mas não trata desse tema que é enfrentar o racismo estrutural do Brasil. Então, é um primeiro aspecto. Segundo, estabelece, nós já temos na Constituição a definição de que todos são iguais perante a lei. Isso está na Constituição. Só que na prática nós não somos iguais perante a lei, não somos perante a vida. Porque não há igualdade de oportunidades para todos, levando em conta o racismo estrutural. Então lá se afirma a igualdade racial como direito de todos, mas sobretudo como dever do Estado, que é para ser a base de políticas públicas, e dever da sociedade, porque tem que abrir a perspectiva de mobilização do Estado e da sociedade para o enfrentamento do racismo. Essa abordagem existe em outros direitos essenciais, como os direitos da proteção da infância e da adolescência, como o tema do meio ambiente. Então a igualdade racial passa a ter mais centralidade a partir de um comando constitucional. Segunda coisa, estabelece um conjunto de princípios que devem orientar as políticas públicas de promoção da igualdade racial. 6 princípios. Primeiro princípio da transversalidade. Por quê? Nós não acreditamos que vamos produzir mecanismos de promoção da igualdade racial tendo um departamento da prefeitura, um departamento do Estado ou apenas o Ministério da Igualdade Racial sendo responsável. Nós queremos sair do cantinho. Nós acreditamos que o conjunto de políticas públicas tem que ser atravessado por essa perspectiva. Na saúde nós temos o que dizer, na educação, na moradia. No conjunto de políticas públicas tem que ter presente o recorte racial, para que nós possamos efetivar a promoção da igualdade racial. Segundo, trabalhar a lógica de fortalecimento institucional. Nós temos que ter conselhos, órgãos gestores, que façam esse trabalho de coordenação da ação intersetorial. Terceiro, medidas para valorizar as tradições africanas, as tradições brasileiras, inclusive as religiões de matriz africana. Por que salientar isso se há liberdade religiosa no Brasil, se há liberdade de culto no Brasil? Por que tratar particularizadamente as religiões de matriz africana? Porque há uma intolerância religiosa que nos alcança. Ninguém entra numa igreja católica para chutar um santo. E não pode entrar, tá? Não deve entrar. Mas é cada vez mais comum notícias de violação de espaços rituais do candomblé, para falar um exemplo. Como existe o racismo religioso, nós queremos que haja essa camada de proteção explícita na nossa Constituição. Um tratamento que valorize os quilombolas, os povos remanescentes dos quilombos. Nós temos milhares de territórios quilombolas.
muitos deles não respeitados, por vezes nem por governos. A esmagadora maioria sem reconhecimento, e quase nenhum com titulação. Então, ter esse comando como uma diretriz constitucional é para forçar medidas, multiplicar mecanismos que respeitem e reconheçam a importância dos povos tradicionais e dos remanescentes quilombo. Enfrentamento da subrepresentação política, porque parte das dificuldades que nós temos na implementação de políticas públicas tem a ver com a nossa subrepresentação política. Nós não estamos na política do tamanho que nós somos na sociedade. E como há uma desigualdade na sociedade, ela aparece na política. É necessário enfrentar esses mecanismos. Quando nós falamos de comando constitucional, é porque há várias formas de efetivar políticas públicas. E nós queremos, com comandos constitucionais, oferecer mais instrumentos para que a nossa luta social, que a luta popular, que a luta antirracista, possa, inclusive, judicializar temas. Vou dar exemplo para vocês. A união como afetiva não está escrito na lei. Nós não conseguimos votar. Até já aprovamos uma vez na Câmara dos Deputados, mas foi arquivado no Senado. Quando você tem um comando da Constituição, por vezes, decisões judiciais tornam realidade direitos que deveriam ser reconhecidos pela própria lei. Mas aprovar a lei no Congresso Nacional nem sempre é simples. Isso você tem instrumentos que permitem o debate no ambiente do judiciário, que é um ambiente contramajoritário, que não necessariamente fica atrás do senso comum. Isso acaba nos dando instrumentos para fazer a nossa luta. Deu para entender? É mais uma forma de nos constituir com instrumentos para fazer a nossa luta. Nós, no outro aspecto, constitucionalizamos o SINAPI, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E quando a gente fala de constitucionalizar, é porque quando você coloca na Constituição, você consegue dar mais força política. Você consegue blindar aquela conquista. Porque para mexer, tem que meter lá 308 votos para arrancar. Fica mais difícil tudo. Eu vivi a experiência da tragédia do governo anterior do Brasil. Eu fui ministro do esporte e nós só sustentamos, no período triste do Brasil, 2 programas: Bolsa Atleta e a Lei de Incentivo ao Esporte. Por quê? Porque eram lei. Em sendo lei, a gestão não conseguiu destruir. Portanto, quando você coloca na lei, quando você coloca na Constituição, você dá mais força a essa iniciativa. Constitucionalizando o SINAPI, damos mais força política para essa articulação institucional. O SUAS está na Constituição, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é inspirado no SUS, que está na Constituição. Queremos colocar a nossa luta também na Constituição. E, por fim, cria essa PEC um fundo de reparação. Um fundo para financiar políticas públicas de enfrentamento do racismo, com várias fontes de receita. A primeira, o orçamento da União, que vai colocar todo ano, por 20 anos, R$1 bilhão. Muitos falam, é muito pouco, e eu concordo. É muito pouco. É 0,2% do orçamento da União. Só que, para vocês terem um parâmetro, 5 vezes o que nós temos disponível hoje para o orçamento do Ministério da Igualdade Racial. É pouco, mas é bem mais do que nós temos disponível. Nós temos que dar um passo, porque nosso povo tem urgência. E nós temos que ter alternativas para ir financiando essas políticas de promoção da igualdade racial. Prevemos também outras fontes, como doações nacionais, doações internacionais. O Fundo Amazônia é uma realidade a partir de doações internacionais. E há um debate internacional sobre isso, porque houve quem ganhasse muito com a escravização de africanos. E esse é um debate que tem que ser feito nacionalmente e internacionalmente. Há fontes de financiamento, outras que vão para o fundo de interesse de fundos, por exemplo, de condenações por atos de racismo. Por que não vem para esse lugar? Deveria vir para esse fundo de reparação. Assim como condenações por trabalho análogo à escravidão e outras fontes de receita que nós podemos criar ao longo do tempo. Esse fundo deve ser gerido Estado e sociedade. A proposta cria um conselho que vai garantir transparência na aplicação dos recursos para medir se o caminho está correto, se tem eficácia, e um conselho paritário, parte Estado, parte sociedade, que é para ter também uma camada adicional de consideração por parte da sociedade na gestão desses recursos. Essa é a proposta de emenda à Constituição, que é uma bandeira
histórica de luta. Vocês lembram, quem pesquisa na história lembra de Durban, da Conferência Internacional da África do Sul, e o debate de reparação foi localizado indicando que em cada país, ao seu modo, à luz das suas circunstâncias, esse debate deve ser feito. É claro que eu sei que o que aconteceu por séculos no Brasil, eu sei que é irreparável. É irreparável. Nunca será reparável a violência feita contra o nosso povo, contra os nossos ancestrais. Isso é um dado da vida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar caminhos que nos ajudem a enfrentar a repercussão da escravização, que é o que a gente vive hoje. Séculos depois disso, se estruturou um padrão como uma tecnologia de dominação social, que é o racismo. Como enfrentar? Denunciando o racismo, mas exigindo políticas públicas que mitiguem os efeitos dessa experiência. É como as ações afirmativas. As ações afirmativas servem para mitigar os efeitos da tragédia que foi séculos de escravidão no Brasil. Reconhecendo que isso será irreparável, reparação é mais conceito político, a partir do debate político que existe. E claro, alguns chegam a falar, mas teria que ser alguns bilhões de bilhões de bilhões, mas não cabe reparação pecuniária. Se for fazer a conta da reparação pecuniária, aí ia ter que parar tudo, de financiar tudo durante décadas para chegar perto daquilo que o nosso povo mereceria a título de indenização. Mas não é indenização, é um estímulo para que a gente enfrente, produzindo políticas públicas que mitiguem os danos causados por esse flagelo depois de séculos. Eu queria deixar como informação para vocês, vou pedir o mandato da deputada Alessia Brandão compartilhar informações, evidentemente que isso é um debate aberto, cabe crítica, sugestão, e tudo levando em conta o ambiente que a gente vive, que é um ambiente adverso, digamos assim, a nossa Constituição, não é o nosso ambiente, não é um ambiente sensível, não é uma votação simples sequer, porque tem sempre aqueles que chegam com o discurso de que nós queremos dividir o Brasil, que nós queremos, enfim, abrir feridas. Essa é a conversa dos caras que são contra nós, né? Depois de vivermos tudo que a gente viveu, ainda quer nos imputar a atitude de como se nós quiséssemos dividir o Brasil. Quem divide o Brasil é quem sustentou esse modelo de Brasil até hoje, né? Eles que dividiram o Brasil entre pobres e ricos, e um punhadinho de ricos controla o país inteiro, e estruturado numa desigualdade brutal do nosso país. E essa desigualdade no país tem cor, esse é o problema. Por isso nós estamos tentando enfrentar de algum modo essa desigualdade no Brasil, que é social, que é econômica, mas que também é racial. Porque não há indicador que você analise a desigualdade, que a cor, o quesito cor, não apareça com destaque. Esse é o fato. Por esse fato é que nós tentamos multiplicar iniciativas para enfrentar essa desigualdade, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Gente, boa noite. Eu sou Alice, sou coordenadora do Núcleo Virgínia Bicudo aqui da UFESP e estou muito feliz de estar aqui mediando essa mesa com o Adilson, Orlando, Wesley, Cauã, prazer estar com vocês. Vou passar então a palavra para o presidente Adilson falar, depois o Wesley, depois o Cauã. E aí a gente acho que pode abrir para uma roda de perguntas e depois fazer a leitura da carta, tá bom? Uma honra estar com vocês, gente. Então, boa noite. Boa noite? Não, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Alice, por nos acolher aqui nessa mesa. Saudação ao deputado, né, por estarmos nessa rodada de discussão aqui, aos colegas, aos demais colegas da mesa, né, que já tivemos a oportunidade de participar aqui hoje o dia inteiro. Eu queria dizer, mais uma vez, eu queria reiterar o que falei na mesa de abertura pela manhã, da importância que a nossa Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros do Brasil conferem a esse encontro. Esse encontro, para a BPN, ele é muito importante, ele é muito relevante. Na forma que falei hoje cedo, eu não tive a oportunidade de mencionar que no nosso estatuto, o Estatuto da BPN, que foi aprovado aqui em São Paulo no ano de 2014, a atual versão, 2014, aqui na PUC Campinas, esse estatuto prevê, dentro da sua estrutura, que a BPN se organiza, inclusive,
através das unidades da federação. E, concretamente, na prática, nós não vínhamos fazendo isso. E lembro, e queria aqui render uma homenagem, um agradecimento especial em nome da BPN, a um colega aqui do Estado de São Paulo, nosso presidente da UNEGRO, Edson França, que quando ouviu a mobilização do Virgínia Bicudo, logo falou, olha, existe uma associação e eu gostaria que vocês se aproximassem. E tivemos a oportunidade de ser muito bem acolhido aqui para essa atividade. Disse hoje cedo que, para mim, que estou representando 6.650 associadas e associados de uma associação científica no Brasil, foi talvez uma das mais emocionantes acolhida que nós tivemos através da fala da doutora Leci Brandão, deputada, nesse mesmo Memorial da América Latina, no dia 31 de maio de 2025. Então, nós ficamos muito felizes e consideramos isso muito relevante. Além da acolhida, nós saímos daqui ainda mais felizes, porque nós vimos nascer aqui um compromisso com os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas do Estado de São Paulo, condições materiais objetivas para que esse grupo se fortalecesse. E essa materialização veio na fala do nosso deputado Orlando, que, à época, prometeu um recurso, e esse recurso, através de uma emenda. Esse recurso, gente, pode parecer que nós gostaríamos de nem precisar da emenda do deputado, que os nossos núcleos funcionassem de maneira natural, mas esse recurso é fundamental, ele é importante. Deputado, deixa eu ter noção, o recurso que foi aportado para os núcleos aqui não corresponde ao que nós conseguimos captar nas agências de fomento oficiais para o congresso que nós realizaremos lá em Brasília. Então é muito importante. Eu tenho certeza que aqueles núcleos que nós temos aqui no Estado corresponderão a esse investimento que vai, ao fim e ao cabo, ter resultado para a sociedade brasileira como um todo. Então ficamos muito felizes com isso. Com relação à questão da emenda constitucional, nós estamos acompanhando, como muito bem mencionou o deputado, nós estamos acompanhando essa discussão, que temos assento no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é um conselho paritário, metade sociedade civil e metade do governo. Nesse conselho, uma das instituições que tem assento garantido é a nossa ABPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. E nesse lugar, nós temos participado das discussões lá com o deputado Orlando sobre a emenda. E outros temas, né, deputado, com a bancada negra que nós conseguimos, felizmente, compor na Câmara dos Deputados. E é muito interessante dizer isso, porque quando o deputado chama atenção para o fato de que nós não vamos conseguir a aprovação de uma emenda dessa isoladamente, a importância de atrair outros para esse processo. Então isso é fundamental mesmo, e nós estamos agora no ano de eleição, nós temos que... O ideal é que não precisemos de esperar a eleição para aprovar a emenda, mas a conjuntura não deve ser muito tranquila para isso. Mas é importante que nós estejamos atentas e atentos para a necessidade de dialogar, de convencer, porque esses temas não são palatáveis, mas felizmente, eu digo às vezes que nós vimos aqui, organizamos várias mesas aqui e trazemos algumas situações que ainda estão por serem resolvidas. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, uma pessoa que é da minha geração, assistir situações como essa, vivenciar situações como essa, já diria que valeu muito a pena. Mas é claro que nós precisamos de dar esse salto, e é nesse sentido, é de qualificar, ficar imaginando uma discussão como essa, fundo para a reparação, se nós tentássemos tratar disso com os nossos diretórios central do estudante, com a nossa União Nacional dos Estudantes, há 20, 30 anos atrás. Seria impensável. E estávamos lá, uma colega da mesa anterior mencionou, não tínhamos uma MPG até pouco tempo do Brasil. E não tivemos uma MPG durante algum tempo que era aderente a esse nosso debate. Essas questões foi a presença de determinados camaradas, colegas nesses espaços que fizeram essa construção. Então,
no julgamento, na avaliação da nossa associação, a BPN, o momento é favorável e nós temos que unir forças no sentido de conquistar essa emenda constitucional assentada nesses princípios. Esses princípios apresentados pelo deputado Orlando aqui é a nossa agenda pela promoção da igualdade racial que nós estamos pautando desse Brasil pelo menos desde o dia 14 de maio de 1888. Eu tenho falado muito desses tempos quando tenho a oportunidade de debater essa questão do enfrentamento do racismo. Eu tenho lembrado do grande mestre que nos deixou dias atrás, o mestre Mário Teodoro, professor da Universidade de Brasília, que ele dizia das diversas possibilidades do enfrentamento do racismo. As medidas judiciais, criminais, as ações afirmativas, as medidas afirmativas e a reparação. Essas medidas precisam de fonte de recurso para garantir a sua promoção. Então, nesse sentido, deputado, conte com o apoio da BPN, estamos juntos nessa luta e precisamos desse fundo para transformar a pesquisa, o fomento à pesquisa com recursos, parte desses recursos destinados a esse fim. Como eu mencionei mais cedo, gente, nós temos na BPN 67% desses 6.750 associados que eu mencionei, pretos. Esses 6.000 e essa proporção de pretos associados à BPN não encontra correspondência na proporção de pesquisadores e pesquisadores que são financiados pelos órgãos, pelas agências de fomento do Brasil. Nós precisamos de transformar no convencimento e também com fomento, com recurso. Então, nós esperamos que essa emenda venha a ser aprovada e que nós possamos fazer avançar a luta de combate ao racismo no Brasil, agora a partir de conquista de condições materiais objetivas para que ela possa ocorrer. Muito obrigado. Presidente Wesley. Boa tarde, boa noite já, né, a todos e todas. Quem não estava aqui mais cedo, eu sou Wesley Gabriel, sou presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, entidade de representação máxima dos universitários aqui no estado, que tem um compromisso há 77 anos com a defesa da educação, com a defesa da democracia, mas principalmente na luta pela superação das opressões históricas que moldaram a realidade do nosso país, né, e lutar junto ao povo negro, junto ao movimento estudantil, ao movimento de mulheres, é parte do DNA rebelde da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, que no ano passado pôde comemorar, né, a renovação da política, da lei da política de cotas, né, uma lei fundamental que e aí eu fiquei fazendo aqui uma comparação, né, assim como a PEC da reparação, a política da lei de cotas também foi construída a partir de espaços como esse, né? Aqui é um pedaço da história sendo escrita e um passo para se aproximar de uma conquista que vai ser fundamental para estruturar políticas públicas, para estruturar iniciativas voltadas para a juventude, para o povo negro, que a gente sabe que é muito importante, principalmente num país como o Brasil, que é atravessado pela desigualdade, que foi construído a partir da exploração de povos africanos, de povos originários aqui no nosso país. Então, para mim, é motivo de muita alegria e muita honra. O Orlando já tinha saído mais cedo quando eu falei, mas se não fosse por espaços como esse, por iniciativas como essas, como lutadores como Orlando Silva, como Adilson, como a Alice, como o Cauã, que está aqui hoje, e todos aqueles que nos antecederam, talvez eu não estivesse aqui, né? Eu sou filho de uma mulher preta, empregada doméstica, ex-presidiária, e consegui acessar a universidade a partir de um professor que foi formado pelo ProUni, que me ajudou a escrever redação, fez a minha inscrição no Enem, a minha matrícula no Instituto Federal de São Paulo, e eu sou um aluno cotista a partir das cotas de escolas públicas, né? Então, para mim é motivo de muita alegria e muita honra poder fazer parte desse momento aqui e
poder contribuir, mesmo que de maneira singela, numa luta que é fundamental para a superação de problemas que estruturam toda a desigualdade no nosso país, né? E a PEC da reparação é esse instrumento que traz o que é preciso para a gente conseguir avançar em políticas públicas no nosso país, que é o investimento, que é o compromisso do Estado com políticas que beneficiem a maioria da população, né? O movimento estudantil tem esse compromisso histórico ao lado do movimento negro, e para nós é fundamental toda a construção dessa luta, né? Porque é a juventude negra a primeira a ser afetada pelas contradições do sistema que nós vivemos. Então é a juventude negra a primeira a sair da escola, a primeira a encontrar como alternativo o subemprego, para muitos o tráfico de drogas, a criminalidade, o encarceramento em massa. Ele tem uma cor, ele tem uma classe social muito bem definida, né? Eu acho que foi muito bem colocado aqui durante as mesas essa característica, e essa mesa final aqui, além de assumir esse compromisso da luta pela reparação histórica, também é uma mesa de encaminhamento, primeiro para a gente poder organizar a luta para que não haja nenhum retrocesso, porque a política de cotas, por exemplo, é alvo de múltiplos ataques em variados setores, seja no acesso à universidade, seja no acesso a concursos públicos, né? Então nós tivemos no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, iniciativas para derrubar a política de cotas nesse estado. Aqui na capital de São Paulo, nós temos um vereador que propôs o fim de 20% de cotas para concursos públicos, para trabalhadores e trabalhadoras negras e negros. Então, estar aqui nesse espaço é, sobretudo, uma demonstração de resistência, mas principalmente de que nós não vamos aceitar nenhum retrocesso, nós não vamos aceitar nenhum ataque ao nosso povo que já é diariamente perseguido e atacado, né? Então, esse espaço aqui é, sobretudo, um espaço fundamental para a gente poder avançar na luta por mais direitos, mas também se organizar. E eu acho que foi colocado aqui em muitos momentos, mas é sempre importante a gente ressaltar um detalhe, que 2026 é um ano que é decisivo para nós. É um ano que nós precisamos converter a nossa maioria social de população negra em poder político real para poder avançar em pautas como a PEC da reparação, em pautas como o financiamento das universidades, das escolas, porque dentro dos espaços educacionais, os primeiros afetados com a falta da política de permanência, com a falta do bandejão, com a falta de bolsas de pesquisa, ensino e extensão, é a juventude negra que pôde acessar a universidade a partir de muita luta. Então, ao passo que nós lutamos muito para poder entrar na universidade, e desde aquela época já existe isso, mas hoje com características ainda mais profundas, relacionadas ao avanço da desigualdade, ao avanço de pensamentos que tiram a legitimidade do papel da educação e do papel da universidade. Nós temos um grande desafio no sentido da permanência desses estudantes, que também são os primeiros a evadirem das universidades, a evadirem das escolas. Então, a PEC da reparação, o financiamento da educação no nosso país é uma pauta central que não é apenas do movimento estudantil, mas é uma pauta do povo brasileiro. Porque a educação que nós defendemos é uma educação que seja um pilar estruturante de um projeto nacional de desenvolvimento centrado na superação das opressões e das desigualdades históricas do nosso país. Então a gente acredita, sem dúvidas, que a universidade, que a educação tem condições de contribuir nesse cenário. E quem melhor para pautar o que a universidade para pautar a universidade que o Brasil precisa, senão aqueles que historicamente tiveram acesso à educação, tiveram acesso à terra, tiveram acesso à dignidade, negados ao longo da história. Somos nós que temos condições de olhar para a universidade e dizer que a universidade, que o curso de arquitetura e urbanismo, que o curso de engenharia civil precisa fazer um debate sobre uma reforma urbana no nosso país, que contemple as necessidades do nosso povo, que são esses cursos que podem apresentar alternativas concretas para os casos de enchente que nós temos em variadas cidades do nosso país, a partir da ciência. Mas para isso é preciso que o Estado brasileiro tenha um compromisso com a educação. E a gente sabe que esse compromisso
dentro dos limites da democracia burguesa, só vai ser alcançado quando a gente tiver uma maioria política comprometida com o papel da universidade, com o papel da educação, e o movimento estudantil, o movimento negro, o movimento social, o movimento de mulheres tem um papel crucial na disputa da educação que nós queremos ter no nosso país, porque o fato é que existem várias figuras públicas, vários parlamentares que andam dizendo por aí, inclusive nosso governador, dizendo que o diploma não tem mais importância. Mas ele fala isso porque para ele, para aqueles que vão descender dele, para eles já está tudo garantido. Eles têm acesso às melhores escolas, têm acesso aos melhores espaços culturais, têm acesso aos melhores restaurantes, comem comida saudável, enquanto para nós isso daí é sempre um grande desafio. Então o papel dessa galera é sempre tentar convencer a gente de não estudar, de não correr atrás da justiça social, porque para eles já está tudo garantido. E o nosso papel é jamais abaixar a cabeça para esse tipo de coisa, colocar os pés na porta e dizer que o povo preto pode e deve estar na universidade, que o povo pobre, que o povo marginalizado, que a classe trabalhadora deve e pode acessar a universidade, e que vai ser a partir também da educação, porque é um dos pilares, né? A educação é um desses pilares fundamentais para um processo de avanço para o nosso país, sobretudo um avanço civilizacional mesmo, né? De superação desses problemas, mas também não é o único. É preciso a gente ter uma interseccionalidade de diversos setores para a gente poder avançar na superação desses problemas, e a educação, sem dúvida, vai jogar um papel crucial nesse processo. Então, sobretudo, agradecer muito esse espaço. Eu sempre fico muito feliz e muito emocionado, porque, como eu disse no começo, a minha referência de pessoas negras a maioria estão presas, né? A maioria delas foram presas, a maioria delas está no subemprego, está no trabalho precarizado, né? E poucos são os exemplos de pessoas negras que eu conheço, que eu convivi, que puderam acessar a universidade. E eu sou o primeiro da minha família a conseguir acessar esse espaço, e não foi do nada, nada vem do nada. Mas se eu estou aqui hoje é por consequência da luta daqueles que me antecederam, e eu não posso apenas olhar isso e dizer, olha que maneiro, mano. Na verdade eu preciso pegar esse compromisso e entender que eu tenho uma dívida também com essa maioria, e que também é de minha responsabilidade poder abrir as portas e contribuir para que mais pessoas possam acessar a universidade, possam ter mais qualidade de vida. Então, agradecer muito ao mandato da deputada Alessi, ao Fórum dos NEAP Paulista, à ABPN, ao PRETID, à União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Nosso deputado federal Orlando Silva já foi presidente da União Nacional dos Estudantes, então é para nós uma grande referência no movimento estudantil, e agradecer cada um e cada uma que está aqui até agora, porque entende que o futuro que nós queremos construir, ele começa no presente, ele está sendo escrito agora por cada um e cada uma que está aqui. Então, muito obrigado. Contem, sei que tem muitos estudantes aqui, contem com a União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Tamo junto, daqui até o triunfo da vitória do nosso povo. Tamo junto. Muito obrigado, Wesley, por essa fala. Vou passar a palavra agora para o Cauã, também, presidente Cauã. Fica à vontade, fala sua. Oi, gente, boa noite. Como foi apresentado, eu me chamo Cauã, estou como presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, que é a entidade que representa todos os estudantes secundaristas aqui do estado de São Paulo, então aqueles que são do ensino médio, do ensino fundamental, EJA, técnico, que vai travar a luta para que a gente consiga fazer uma educação, para que a gente consiga construir uma educação básica aí de qualidade aqui no estado de São Paulo, né? Mas para começar, eu queria saudar todo mundo aqui da mesa, queria saudar também o pessoal que está assistindo, me sinto honrado de participar aqui desse debate tão importante para a gente construir uma nova sociedade, né? Mas eu queria comentar um pouco sobre a situação das escolas aqui do estado de São Paulo e, consequentemente, das escolas aqui do nosso país, né? Hoje a gente vive um cenário muito complicado, onde a gente está vendo o avanço da extrema-direita, o avanço dos discursos de ódio, o avanço desses discursos de ódio que impactam na nossa escola, nos estudantes secundaristas aqui do estado de São Paulo e, consequentemente, no Brasil, onde a gente vê estritamente explosões de casos de
das violências dentro das nossas escolas e, consequentemente, o avanço dos casos de racismo dentro das nossas escolas, né? E aí, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas vem travando uma luta muito importante para que a gente consiga construir um novo modelo de escola, né? E aí a gente fala que é só com um novo modelo de escola onde a gente vai conseguir superar esses problemas e para que a gente consiga construir uma sociedade livre de opressões, para que a gente consiga construir uma escola livre de opressões, a gente precisa construir um novo modelo de escola. Que a gente passa todos os dias conversando com os grêmios estudantis, com os estudantes na base, com as direções, enfim, com aqueles que defendem a educação pública de qualidade sobre um novo modelo de escola, porque é com a construção de um novo modelo que a gente vai também passar para a construção de uma nova sociedade livre de opressões. E aqui eu separei alguns dados aqui sobre as opressões hoje que acontecem na nossa escola, para a gente também ter um panorama geral de como se encontram as escolas paulistas, né? Hoje, 38% dos alunos negros já sofreram racismo, e isso é o que a gente consegue mapear, isso é o que a gente consegue mapear, porque a gente sabe que não são todos os casos que são mapeados, né? Porque hoje, por exemplo, não existe uma política do Ministério da Educação e também aqui do Estado de São Paulo para que a gente consiga mapear e sistematizar esses dados, para que a gente consiga construir novas políticas públicas para combater as opressões dentro das nossas escolas. 64% tem de 16 a 24 anos e isso mostra que os casos acontecem principalmente no ensino médio e também no ensino superior, né? E aí, falando sobre os casos de evasão, né? Eu estava acompanhando os outros debates também e falou muito sobre isso. Mais de 1 milhão de pessoas hoje são vítimas da evasão escolar. E aí, 67% são pessoas negras. Então, de 10 estudantes que são vítimas da evasão escolar, 7 são pessoas negras, né? E 55% são meninos. E hoje a gente encontra um apagão das informações sobre esses casos. Porque não existe, como eu já falei, não existe uma política para a gente conseguir sistematizar sobre isso. E isso também é fruto de que em 2014, no Plano Nacional de Educação, foi retirado qualquer menção sobre igualdade racial na educação básica do Plano Nacional de Educação, e que isso é uma luta do movimento estudantil agora, nesse ano, desse ano, que foi a formulação do novo Plano Nacional de Educação e também, consequentemente, aqui no Estado de São Paulo, que é a formulação do Plano Estadual de Educação, para que a gente consiga mapear e para que a gente consiga construir novas políticas, né? Para que a gente consiga construir. E aí, a gente vai falar sobre a importância da gente construir uma nova escola. E aí, o que a gente do movimento estudantil secundarista está apresentando, e a nossa nova campanha, que a gente está apresentando para os deputados, para os vereadores, para a Secretaria de Educação, para as gestões das escolas, para a gente construir um novo modelo de escola, é o Pacto Nacional contra a Violência e o Autoritarismo dentro da escola. Porque a gente acredita que é só com a construção de um novo modelo de escola que a gente vai conseguir construir um modelo educacional onde valorize a presença do estudante, que traga condições para o estudante conseguir estar dentro da escola, e que valoriza uma educação mais humanizada, que valoriza uma educação mais coletiva e que vai acabar com o individualismo que o neoliberalismo coloca hoje na nossa sociedade, que principalmente faz com que a gente tire mais pessoas dentro da escola, né? E aí, passando já para o final, essa construção desse novo modelo de escola faz com que a gente construa um novo modelo de sociedade, porque dentro da educação básica, dentro das nossas escolas, os secundaristas, que a gente tem um primeiro acesso, infelizmente, né, aos casos de LGBTfobia, aos casos de assédio e também aos casos de racismo. Dentro da escola também onde a gente é formado enquanto um cidadão crítico. E é por isso que a gente precisa de um novo modelo de educação aqui no nosso estado, mas também a nível nacional, porque é só com uma educação antirracista que a gente vai construir uma sociedade melhor, né? Uma sociedade antirracista que a gente consiga pautar esse novo modelo. Aí, para finalizar, eu queria parabenizar aqui o deputado Orlando, por propor essa PEC da reparação, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente construir esse novo modelo de sociedade. E também porque o Orlando, eu fico vendo os vídeos do Orlando e tal, ele sempre fala que
a política pública sem investimento, às vezes, são palavras vazias. E é por isso que a PEC da reparação é tão importante para que a gente consiga avançar na nossa política, né? Porque a gente precisa de mais investimento para as políticas que vão garantir igualdade racial, para que a gente consiga construir esse novo modelo de sociedade. Então, eu acho que é isso.